Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Redentor. Quero convidar-lhes a abrirmos a palavra do nosso Deus no último capítulo de Oséias, até que, enfim, pela graça do nosso bom Deus, chegamos aí ao final desta grande saga. 14 capítulos. Este é o 14º capítulo. Oséias, capítulo de número 14, são apenas 9 versículos. E eu quero que os irmãos acompanhem a leitura de Oséias, capítulo de número 14. Se você está com dificuldade aí, Oséias fica depois de Daniel, livro do Antigo Testamento. Fica mais ou menos entre Gênesis e Apocalipse. Ajudei, né? Acompanhe a leitura que nos diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos: Tu és o nosso Deus. Por ti, ó órfão, alcançará a misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos e o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Vamos fechar os nossos olhos e mais uma vez orarmos, pedirmos ao Senhor misericórdia, graça sobre as nossas vidas. Oremos. Pai Santo, nós queremos rogar ao Senhor que bondosamente fale aos nossos corações. Usa a instrumentalidade da sua palavra e pela ação do teu Espírito, transforma-nos. Pela ação do teu Espírito, nos convença, Senhor, do nosso pecado, mas nos convença da sua graça que foi dispensada a nós. E nos faça, ó Deus, por misericórdia, unidos ao Senhor, sairmos daqui dispostos a produzir frutos, e frutos em abundância, pois é em Cristo, no nosso Redentor, que oramos, confiamos e esperamos. Amém. Queridos, um dos profetas do Antigo Testamento, Ezequiel, tem um texto que eu acho magnífico, um texto lindo, porque é um texto que fala de destruição e caos. Mas ao narrar a destruição e o caos, ele narra a promessa de Deus em restaurar, pelo poder da sua palavra. Os irmãos já leram Ezequiel, o capítulo de número 37, quando o Senhor pega o profeta e o leva num vale de ossos secos. E ao contemplar todo aquele vale, toda aquela destruição, o Senhor diz ao profeta assim: profetiza, fale aos ossos.
porque eles vão tornar a viver. E é isso que acontece. Vocês depois leiam lá Ezequiel capítulo 37. Sobre a autoridade da palavra do Senhor. São restauradas todas as coisas. Meus irmãos, o livro de Oséias, esse profeta menor não em grandeza, mas pelo tamanho das suas profecias, que são pequenas, comparadas a Isaías, Ezequiel, mas com uma profundidade, ao narrar a pecaminosidade de um povo, ao narrar como que o pecado causa uma tragédia, uma ruptura tão grande no relacionamento com Deus, no relacionamento com o próximo, tanto que, para exemplificar essa tragédia de relacionamento, Oséias tem que se casar com uma mulher, que não é uma mulher de boa índole, uma mulher que o trai, uma mulher que o abandona. E tão somente para mostrar aquilo que o povo estava fazendo no seu relacionamento com Deus. E numa história de tragédia, onde o povo está sendo acusado, e em diversos momentos é isso que Oséias faz, bota o dedo na cara e fala assim: assim são vocês, pecadores diante do Senhor, e vocês são dignos de toda a condenação, porque é isso que vocês plantaram, vocês se rebelaram, foram infiéis, e têm que morrer. Mas não é assim que o livro termina. Não é assim que o Senhor age em todo o livro, mesmo que o Senhor traga acusações, mesmo que o Senhor mostre toda a tragédia do relacionamento entre marido e mulher, do relacionamento de cuidado, da nação, do relacionamento com Deus, na adoração a outros deuses e não ao verdadeiro Deus. O profeta termina dando uma mensagem de restauração, falando que, embora a pecaminosidade reinasse no meio do povo, o Senhor era tão fiel em amar e cuidar, que eles seriam restaurados. E meus irmãos, essa mensagem não poderia cair no melhor dia, porque nós estamos diante da mesa do nosso Redentor. É a ceia do Senhor, é o pão, é o cálice, é a nossa declaração que somos infiéis constantemente diante do Senhor. Somos pecadores, merecedores de toda a ira da parte do nosso Deus. Mas a nós não foi manifestada a sua ira, foi manifestado o seu amor. Tão grande amor que enviou Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tão grande amor que nos chamou, nos redimiu. Tão grande amor que nos restaurou por completo e nos fez pertencentes de uma aliança com Ele. E assim, nessa noite, nós vamos falar daquilo que o profeta Oséias falou, daquilo que você e eu experimentamos, que fomos restaurados. E é sobre restauração que eu quero falar nesta noite com vocês. Mostrar que, de fato, nós fomos restaurados mediante a transformação do nosso coração. Nós fomos restaurados não somente mediante a transformação do coração, nós fomos restaurados mediante a graça do nosso Senhor. Foi um favor imerecido. Deus olhou para nós e graciosamente nos redimiu. Não tendo nós nada a oferecer para o Senhor, Ele diz assim: eu te amei. Quando vocês eram pecadores, eu te escolhi, eu te chamei pelo nome, eu te remi. E assim então, quando nós pegarmos do pão e do cálice, será algo tão especial para nós, porque é de fato a graça de Deus alcançando pecadores, como você e eu. E essa graça que nos alcançou, nos restaurando, nos dando um novo coração, como diz o profeta, ou então quando Lucas escreve o livro de Atos, graça que perfurou os nossos corações e nos transformou, colocando em nós um coração de carne, convertido, verdadeiramente cristão, renovado, restaurado na presença do Senhor. Mas essa graça, uma vez manifestada a nós, em nós,
também tem que ser manifestada através de nós, porque nós fomos transformados para produzir frutos. Fomos transformados com um propósito glorioso, colocados nessa terra, inseridos na família que estamos, colocados no trabalho, com os relacionamentos que temos, para que nós sejamos sal da terra e luz deste mundo, para que o nosso fruto permaneça, porque é fruto de transformação, da graça, da bondade, do amor de Deus, fruto de um coração quebrantado na presença do Senhor. E assim, eu peço que você olhe para o texto que nós temos, Oséias capítulo de número 14. O livro, ele todo fala de uma grande tragédia de relacionamento, mas logo no início, ele vem nos mostrar a maravilha da graça de Deus. O capítulo de número 14 é isso que ele está mostrando, que apesar da devastação do relacionamento, da infidelidade, da adoração a outros deuses, o que o Senhor tinha propósito para o povo era um propósito de vida, de mudança. E a graça, então, seria demonstrada na restauração, o amor transformando o coração, e assim a devastação não seria o último capítulo. No capítulo de número 13, nós lembramos aquilo que o profeta falou ao povo, quando no versículo de número 14 diz assim: eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua destruição? Nos faz lembrar aquilo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto. Onde está, ó morte, a tua vitória? Nós vencemos a morte pela morte de Cristo. A morte da morte está na morte do nosso Redentor. E é na morte do nosso Redentor e na sua ressurreição que nós temos vida e vida em abundância. E isso é maravilhoso para nós celebrarmos, cantarmos. O livro então termina não com um tom de derrota por causa do pecado, mas termina com um tom de esperança. Seremos restaurados. Há uma promessa sobre nós. O remanescente fiel caminhará nessa terra. Por maior que sejam as provações, as tentações do coração, por maior que sejam as nossas lutas, o Senhor nos conduzirá. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. O Senhor que nos chamou pelo nome, que nos amou, Ele vai nos conduzir. As lutas que enfrentamos, elas têm a sua resolução aos pés do nosso Redentor. É por isso que o livro termina com restauração. Termina com a promessa que de fato o Senhor vai conduzir o seu povo, transformando o seu coração. E assim, nós somos restaurados, meus irmãos, mediante a transformação do coração. E é isso que o Senhor está falando. Volta logo, Israel. Volta para o Senhor. Porque vocês amaram o pecado, porque vocês amaram os ídolos, porque vocês viraram as costas para Deus, porque vocês pagaram os amantes. Vocês estão longe de mim. Mesmo eu tendo demonstrado graça, amor, misericórdia, vocês se desviaram do caminho da aliança. Mesmo tendo palavras de redenção, de arrependimento, de amor, de cuidado, vocês viraram as costas. E assim, o texto chama o povo a uma restauração que não seja simplesmente aparente, não seja uma maquiagem, não seja, e eu aprendi com vocês aqui na Bahia, apenas um melzinho de coruja, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi com o nosso presbítero Pedro, né?
Pedro falou, não sei, a gente conversando no negócio, falou assim, teve fulano de tal, pegou lá e deu um mel de coruja e achou que estava bom. Aí eu falei assim, mel de coruja, que negócio é esse? É só armengou, né? Fez uma gambiarra. Irmãos, às vezes nós fazemos isso com a nossa vida espiritual. Achamos que é só passar um verniz, que estamos novos novamente, achamos apenas que podemos passar um melzinho de coruja na aparência, e estamos bem diante do Senhor, mas é necessário voltar, e a ideia de voltar aqui é, de fato, dar uma volta, retornar, virar por completo, e esse virar por completo, está envolvido arrependimento e conversão. Porque a necessidade que temos não é de mel de coruja, não é de verniz. Você pode se maquiar espiritualmente com todos os aspectos da graça, da participação do culto, da entrega de dízimo, de oferta. Você pode fazer tudo que a graça nos permite fazer na relação de comunhão com a igreja. Mas se você não for transformado o coração, de nada isso valerá. Se você não for verdadeiramente cristão, verdadeiramente servo, as aparências, já com o profeta Samuel, já foi anunciado isso. Não atente para a beleza que encanta os olhos, não atente para a formosura. Eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração. Por ver o coração, Caim foi rejeitado diante do Senhor. E Abel, seu irmão, teve a melhor oferta. Por isso, o Senhor está prometendo ao povo uma restauração que parte de uma transformação do coração. Quebrantamento, arrependimento, mudança de fato. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei, perdoa toda iniquidade. Irmãos, a oração feita ao Senhor, perdoa, aceita. O que nós temos a oferecer são lábios verdadeiros, não apenas novilhos. E olha só, o que o Senhor está falando com o povo é que a verdadeira restauração do coração, ela não acontece simplesmente fazendo aquilo que é correto, mas é tendo a motivação correta para fazer. Se os irmãos se lembrarem, os novilhos, as ofertas, quem é que pedia? Não era o Senhor? Não era justo e reto diante de Deus o povo aparecer com bois e oferecer ofertas ao Senhor? Era isso que o Senhor pedia. Não era justo e certo eles aparecerem no templo para o culto, como o Senhor havia anunciado? Sim, era correto. Por isso o contraste no texto. Esse arrependimento, essa mudança, essa transformação, esse Deus que perdoa, que sara toda a rebelião do coração, que dá uma declaração dizendo assim: eu sei quem vocês são, o que vocês fizeram, mas mesmo assim nós vamos caminhar juntos, porque eu vou transformá-los. O Deus que aceita aquilo que é bom. Ao invés de novilho, o contraste, o sacrifício dos nossos lábios. Ou seja, aquilo que nós falamos é de fato aquilo que nós cremos, aquilo que nós vivemos. Concorda em absoluto
com o que nós cremos, com o que nós somos diante do Senhor. E assim, nós seremos restaurados por essa ação graciosa de Deus em nossos corações, mudando, transformando, vendo de fato que nós somos pecadores, mas pecadores transformados. E assim, ele diz: olha, embora nós coloquemos o nosso coração na ajuda externa, nas coisas aparentes, transitórias, nós retornaremos a nossa confiança no Senhor. Irmãos, de vez em quando nós não somos como o povo relatado aqui. Não lançamos o nosso coração na confiança desesperada em coisas que não servem, que não nos ajudam, que não são segurança para as nossas vidas. E aí, 3 enfáticos não, no versículo de número 3. Olha, a Assíria não nos salvará, porque quem salva de fato, quem é o resgatador, é o nosso Deus. A Assíria, ela não só não nos resgatará, mas ela também não vai trazer o socorro, porque não iremos montados em cavalos. Todo o poderio militar, toda a confiança não está naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos, está no Senhor. E isso é transformação de coração. Às vezes confiamos no nosso trabalho, às vezes confiamos na nossa intelectualidade, às vezes confiamos nas nossas posses, às vezes confiamos nas pessoas. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor. A nossa confiança está em Deus. E maldito é aquele que confia no homem para a sua redenção. E assim ele diz: nós não confiaremos nos cavalos. A nossa redenção, a nossa salvação, o nosso socorro não virá da Assíria. Não virá das nossas mãos, da capacidade que nós temos de construir ídolos, porque o nosso coração será plenamente e completamente transformado. Virá do Senhor. Se os irmãos se lembrarem, e eu vou pedir que vocês voltem aí em Oséias, no capítulo de número 1. Um dos versículos, versículo de número 9, diz-nos assim: disse o Senhor a Oséias, um dos filhos, se chamará não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Ou seja, vocês serão órfãos a partir de hoje. Mas com a restauração do coração, a restauração da adoração, o não meu povo será alcançado. Aquele que não tem pai, agora ele encontrará o seu verdadeiro pai, o nosso Deus. O órfão, ele será restaurado por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Vocês serão plenamente restaurados. Restauração essa, meus irmãos, que acontecerá no coração dos adoradores. Porque não mais, com as obras das mãos, eles vão dizer assim: tu és o nosso Deus.
Nós não mais confiaremos em coisas transitórias, passageiras. Nós não mais nos lançaremos de joelhos diante de paus, pedras, ídolos criados pela mão de homens, mas nos lançaremos em adoração, como verdadeiros filhos do nosso Deus, porque teremos coração verdadeiramente quebrantado, espiritualidade verdadeiramente restaurada, e isso será mediante graça, não será por aquilo que nós fazemos. Jamais Deus poderia trabalhar conosco diante do que nós oferecemos para Ele. Se nós olharmos a história do povo de Israel, nós veremos isso. Logo no início, eu vi a aflição do meu povo, e eu quero levantar você, Moisés, para ir lá, e para trazer o meu povo. Você vai levá-los para uma terra que mana leite e mel. E Moisés já coloca dificuldades. Olha, eu tenho dificuldade para falar, a minha língua é meia presa, e aí sim não dá para eu ir. Deus, não, pode ficar tranquilo que eu vou levantar alguém para falar com você. Vai, Arão, ele será a sua boca. E sai Moisés, chega lá, através de atos poderosos, transforma o coração de Faraó em uma pressão muito bem feita, né? Tendo que exterminar todos os primogênitos do Egito, para dizer assim, olha, eu vou salvar o meu povo com mão poderosa, eu sou o único e verdadeiro Deus, digno de confiança, glória, adoração. E o povo sai do Egito, o povo escravo sai rico, e é só passar o Mar Vermelho. Nós queremos algo para contemplar. E é construído então o bezerro. E o Senhor, em um percurso que demoraria aí 90 dias no máximo, para chegar a uma terra que mana leite e mel, o Senhor precisa trabalhar o coração desse povo, enviá-los para o deserto, fazê-los pagar um preço amargo, um povo que murmura, que reclama. Mas Deus demonstra o seu amor, a sua misericórdia. Em 40 anos a sandália do pé não gasta. Em 40 anos eles são alimentados no deserto, com um alimento que eles não conheciam, que era o maná. Reclamavam de comida, queremos carne, somos carnívoros, o Senhor manda carne. Reclamavam da água, o Senhor de pedra tirava a água amarga transformava em doce. A presença do Senhor constante. No calor trazendo sombra, no frio aquecendo, levando para uma terra onde um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar, uma terra habitada com gigantes, onde Deus fala assim, vocês não precisam tocar em armas, eu vou colocar vocês nessa terra, eu defenderei vocês. Meus irmãos, a ponto de Josué, ao entrar para a terra prometida, ele chamar o povo e perguntar se há alguma promessa. Acaso aquilo que Deus nos falou, nos prometeu, ficou para trás, deixou de se cumprir? Porque nós fomos rebeldes, fomos infiéis, mas Deus permaneceu fiel. A ponto do Senhor lembrar isso para o povo. Eu não sou como o homem, para mudar. Sou imutável. As minhas promessas se cumprirão. Ao olhar então, no versículo de número 4 e 5, nós vemos que, de fato, nós somos restaurados.
mediante a graça infinita do Senhor. É a graça do Senhor que nos alcançou, favor imerecido. Porque o povo aqui não merecia amor. Mas o Senhor olha e fala assim: eu curarei a vossa infidelidade. Vocês são rebeldes, mas eu vou curar, eu vou sanar esse problema espiritual. Eu darei a vocês um coração de carne. Eu, de fato, convencerei vocês da apostasia, da rebelião, da idolatria dos vossos corações. E o versículo de número 4 nos lembra as promessas do Senhor e aquilo que o Senhor mesmo fez na sua relação pactual com Abraão. Olha, Abraão, vamos entrar em pacto. Você vai conduzir este povo, eu vou lhe dar uma terra, vou lhe dar uma descendência, filhos incontáveis, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Tamanhos serão os vossos filhos, o número deles. E ao sermos alcançados pela graça e pela misericórdia, o Senhor mais uma vez fala: eu de mim mesmo curarei a vossa infidelidade. Eu de mim mesmo vos amarei. Que é algo mais belo do que isso, meus irmãos? Que é algo mais belo do que a mesa do Senhor colocada na nossa frente hoje? O Senhor olhando e dizendo: eu de mim mesmo vos amei, a tal ponto de enviar Cristo Jesus para morrer, para pagar o preço, para restaurá-los, para fazê-los caminhar na minha presença. E assim, a graça que nos foi demonstrada, tem um contraste aí, com a ira que se apartou, com a ira que estava anunciada, mas que foi desviada, que se tornou para outro lugar. Porque a mesma palavra do virar, voltar, do versículo de número 1. A minha ira, eu vou virá-la. Nos lembra o que está escrito, e eu vou pedir que você leia aí, em Deuteronômio. Volta lá, a palavra do nosso Deus, em Deuteronômio, no capítulo de número 7, porque são essas as promessas. Deuteronômio, capítulo de número 7, o versículo de número 7 até o versículo de número 10. Porque tu és povo santo ao Senhor. Versículo de número 6. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, e de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia de até 1000 gerações aos que o amam, e cumpre os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com os que o odeiam, prontamente lhe retribuirá
Ah, meus irmãos, essa é a promessa graciosa do nosso Deus, revelada a nós. Um Deus que nos amou quando éramos pecadores. Um Deus que desviou a sua ira, que deveria cair sobre nós, mas não caiu. Caiu sobre o nosso Redentor. O Senhor cumpriu a sua promessa de pagar o mal com o mal, com a sua ira, que é destruidora, com a sua justiça, que não deixa que o pecador viva diante dele. Mas o Senhor paga isso em Cristo Jesus, demonstrando a sua graça para conosco. E assim, Ele nos restaura com graça, mas nos restaura para produzir frutos, para caminhar na presença dEle. E assim, a partir do versículo de número 5, ele começa falando, versículo de número 6, 7 e 8, quando ele diz, no verso 5, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o Líbano, como o lírio, lançará as suas raízes como o cedro do Líbano, estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Se os irmãos observarem bem, a palavra Líbano aparece aí 3 vezes, porque era uma região muito fértil. E o Senhor está fazendo essa comparação e mostrando que de fato eles serão vivificados, eles florescerão, a fama será conhecida. O que o Senhor está apontando, meus irmãos, é que de fato eles produzirão frutos e frutos em abundância, porque eles estarão em uma terra fértil. Eles estarão plantados na corrente de águas. Isso nos faz lembrar o que o João, ao escrever o seu evangelho, nos diz, que de fato nós ligados, unidos à videira, nós produzimos. Onde Cristo é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. E uma vez unidos a Cristo, nós devemos produzir frutos e frutos em abundância, a ponto de as pessoas descansarem na sombra, voltarem para o povo, a ponto de serem vivificados e florescerem, a ponto de ter a sua transformação anunciada e proclamada. Assim, é a promessa de restauração do Senhor, de nos conduzir em fertilidade, em crescimento. E talvez, meus irmãos, ao transformar os nossos corações, graciosamente, ainda estejamos longe de produzirmos frutos, frutos dignos de arrependimento, porque uma vez chamados, transformados, amados por Deus, nós precisamos florescer, florescer como lírio, ter as nossas raízes fincadas, alicerçadas em terreno fértil, para produzir como a semente que caiu em boa terra, 30, 60, 100 por 1. Essa é a mensagem do Evangelho que ouvimos. Essa é a mensagem de restauração que temos. Uma mensagem como o clamor do versículo de número 8. Ó Efraim,
Ó reino do norte, ó meu povo. O que eu tenho com os ídolos? Com o vosso coração que ama a desobediência, eu te ouvirei. Eu cuidarei de vocês. Vos transformarei. Sabe por quê? De mim procede os frutos. Uma vez no Senhor, firmados nele, quais são os frutos que temos produzido? O que temos feito? Se confiarmos a nossa redenção no que temos de bom a oferecer, a pergunta é: o que você tem de bom a oferecer ao Senhor? Tudo está maculado pelo pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Quantos ídolos nós levantamos? Quantas vezes lançamos o nosso coração numa esperança que não nos conduzirá à presença do Senhor, mas longe do Senhor? E o tom, então, de apelo, de clamar, de fazer uma mudança, talvez poderíamos encerrar o nosso culto cantando, né? E fazendo um apelo aí. Quem quiser fazer uma aliança com o Senhor, vem à frente. Mas só que isso não é suficiente. Quem quiser fazer uma aliança de verdadeiro restaurado na presença do Senhor, não faça uma aliança somente de lábios. Faça uma aliança de coração. Não venha à frente, mas ao sair daqui, saia disposto para viver na presença do Senhor, como transformado, como propriedade exclusiva do Senhor. Se você é sábio, entenda. Aprenda com a história do povo de Israel. Aprenda com a trágica história de Oséias. Se você é prudente, se você sabe pensar bem e ponderar na sua vida espiritual, entenda os caminhos do Senhor, que são retos. E aí nós temos aqueles que de fato produzem frutos a partir de um coração restaurado. Porque eles caminham na presença do Senhor. Os transgressores não são assim. Os rebeldes não são assim. Seja sábio. A aliança com o Senhor define a nossa conduta, o nosso modo de agir. Porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos caminham na presença dEle. Agora, aqueles que estão em rebelião, que são transgressores, ímpios, não dão ouvidos, porque não são restaurados. E, meus irmãos, nós fomos restaurados. Nós fomos alcançados pelo amor, pela graça, pela misericórdia. Nós vamos pegar do pão, nós vamos pegar do cálice, e ao comer, ao beber, nós vamos dizer: Senhor, nós somos pecadores e somos merecedores da sua ira justa e santa, mas te damos graça, porque o Senhor nos alcançou com a redenção graciosa de Cristo. Nos transforme, Pai, para ao sairmos daqui nessa noite, nós saiamos com desejo sincero, real, de viver na sua presença. Que Deus assim nos conduza em santidade, em novidade de vida, para louvor da sua glória.